Olá, este é o primeiro vídeo do canal que eu intitulo E aí Doutor, E aí Pastor. Eu sou pastor há 34 anos, formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Sou psicólogo há mais de 25 anos, formado na graduação pelo Centro Universitário Celso Lisboa, tendo feito depois especialização em psicanálise clínica na Universidade Federal Fluminense, mestrado em psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e terminei recentemente uma pós-graduação em filosofia moderna e contemporânea na Faculdade de São Bento. Também fiz um curso menor na Santa Casa de Misericórdia sobre psicossomática. Então, sou pastor, mas não sou médico, não sou doutor. Por que e aí doutor? Por que e aí pastor? Vou explicar para você. Quando estava na graduação, no último ano do curso de psicologia, na disciplina de estágio clínico, atendi o meu primeiro paciente, em que ele chegou, um senhor de meia idade, falando que ele tinha sintomas que o levaram diversas vezes para as emergências dos hospitais, e chegando nos hospitais e por diversas vezes nada tinha sido caracterizado no corpo. E aí, em um outro momento já, o médico diz que ele deveria procurar um psicólogo porque apontava para uma síndrome do pânico. Então ele já vem com um diagnóstico a tiracolo, falando: eu tenho a síndrome do pânico. Ele diz o seguinte: eu vou contar um pouquinho da história da minha vida, porque eu sei que vocês psicólogos gostam de ficar ouvindo a história de vida das pessoas, mas já adianto, disse ele, que essa história não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. A luzinha, começou já a sinalizar. Ele diz então da relação na infância, na pré-adolescência com o pai, uma relação de amor e ódio. E conta que na adolescência, uma ocasião, quando ele entrou no quarto, quando o pai estava acamado, ou melhor, se recuperando de um acidente que tinha tido na perna, a perna estava enfaixada, então ele encontra e vê a cena do pai enforcado na haste do ventilador. Aí ele diz que não se lembrava de mais nada, porque era muito novo, encerra então esta narrativa e faz a pergunta: e aí, doutor? Bom, a sala era muito pequena e eu fiquei lá no cantinho da sala com esta pergunta no meu primeiro atendimento. Mas foi uma pergunta que me ajudou a elaborar o conhecimento na formação, na graduação, também podendo ajudá-lo com, é claro, a supervisão do psicólogo, que ali eu me remetia, e esta pergunta que eu levei para a especialização na UF, no contexto do tema A Constituição do Sujeito Suposto Saber como Pivô da Transferência, ou seja, alguém sabe, tem uma resposta certinha, na medida para o que eu estou passando. É um conceito da psicanálise e da psicanálise lacaniana, a constituição do sujeito suposto saber. E esta pergunta também eu levo para o mestrado, porque nos atendimentos na sequência, o que eu levei como fechamento de diagnóstico daquele caso é que se tratava de uma neurose obsessiva. E o neurótico obsessivo, ao tempo que ele quer uma saída, por outro lado ele não quer encontrar a saída. Daí labirintos do desejo, e compete ao profissional poder então estar com o paciente, o cliente, para que ele possa encontrar esta saída. Então daí o tema e aí doutor, e aí pastor. Em ambos os lados eu trato pessoas e atendo pessoas e ouço o sofrimento das pessoas, vários, tanto no gabinete pastoral como também como psicólogo. Ouço as pessoas e compreendo as pessoas como sendo um todo. A pessoa é um todo e não uma coisa dividida. Existe uma tendência, por vezes, de alguns pastores de desvalorizarem o aspecto psíquico, emocional das pessoas, onde entendem que a dimensão espiritual dá conta de tudo. Eu digo que esta espiritualidade é uma espiritualidade desencarnada e ela não tem respaldo bíblico. Uso o exemplo do Senhor Jesus para dizer que Jesus entende da gente, porque Jesus se fez gente como a gente. Por exemplo, em determinado momento de sua vida, Jesus disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então ele verbalizou, ele falou, ele admitiu.
por que nós não deveríamos admitir, não deveríamos falar, não deveríamos compartilhar. Tem um texto no livro de Salmos em que o salmista ele faz a seguinte pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A alma, a dimensão mais íntima da pessoa, a dimensão do psiquismo, a dimensão do mundo interior. O pastor ele não tem a resposta para as questões que são as questões da alma, assim também como o psicólogo, ele não pode anular a dimensão espiritual da pessoa. Sobre isso tem o livro aqui, Mentes Depressivas, as 3 dimensões da doença do século, Ana Beatriz Barbosa e Silva, que é uma psiquiatra, e ela foi muito feliz quando dedicou um capítulo deste livro, que é muito bom, para poder falar sobre depressão e espiritualidade. Ela diz: a espiritualidade não é escolha humana, e sim uma de suas dimensões, e por isso mesmo ela é a condição do ser. Então não tem como poder tirar esta dimensão do ser, a espiritualidade. O psicólogo não pode anular isso, a despeito de que no setting psicológico o psicólogo não deve orientar nesta direção ou naquela outra direção, não é o espaço do pastor, mas do psicólogo, assim também como diz respeito ao pastor, que ele não deve, como pastor, interferir na questão que é da psicologia. Eu quero então, a partir dessa articulação que eu estou nela presente como pastor e como psicólogo, compartilhar questões da nossa vida emocional, falar sobre ansiedade, falar sobre angústia, falar sobre trauma, falar sobre depressão acima de tudo. Vai ser um tema que eu quero explorar bem nos próximos vídeos. Depressão como sendo a doença do século. Aí eu quero trazer aspectos que são teóricos da psicologia, da psicanálise, que é o campo em que eu estou mais situado, e dando ali alguns contornos dentro do que a Bíblia fala, para poder, em especial, deixar para aqueles que têm a perspectiva da fé em Deus, de que esta dimensão da fé não anula a ação de busca de ajuda, ok? Não anula a ação de busca de ajuda. Tem muita gente dentro da igreja sofrendo, usando a fé ou a religião como sendo uma mordaça, como sendo uma grande caverna onde pode se esconder. Não é desta perspectiva. E é então sobre isso que eu quero aqui me exercitar e tentar fazer para poder ajudá-la nesta perspectiva que é poder lidar com essas duas, digamos, facetas da vida que estão interligadas, que é o psiquismo e que é a espiritualidade. Eu peço então que você me acompanhe aqui nesse canal, e aí doutor, e aí pastor, sugira temas para que nós possamos compartilhar, envie perguntas e me ajude divulgando, compartilhando com outras pessoas, tá legal? Vamos tentar aqui pelo menos uma vez por semana postar um vídeo para você. É isso aí.